muchachos, buenos días, nono grado, buenas tardes, buenas noches. Eu não sei que horas vai mirar a classe, então aqui está mi saludo de todos os horários, sim? Então sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol. Aqui é Zelânia, la maestra de espanhol, eu estou muito bem, graças. Sejam bem-vindos. Pessoal, na semana passada nós começamos a estudar nosso capítulo 1, Deseja ser intercâmbio, né? Nós falamos um pouco sobre esse conteúdo comunicativo, do intercâmbio estudantil, profissional, das possibilidades, né? A gente já viu também no nosso texto, eu pedi que vocês fizessem um texto, escutassem o CD a respeito das informações, e o nosso vocabulário também é pautado nisso. Nós falamos um pouco do que é necessário para se fazer o intercâmbio, né? A gente falou dessas possibilidades que existem entre as instituições, né, de estudo. As instituições, elas se interligam, né, de forma internacional, em busca de estudantes, claro, né, em busca de oportunidades. E os estudantes que têm interesse, aqueles que estão amadurecendo essa ideia, se preparando para isso, sempre estão em busca de oportunidades. E isso é um tema muito importante para vocês também, para nós, que estudamos língua estrangeira, que estamos aí nesse conteúdo, nesse contexto, né, de estudantes. Então, é muito importante vocês estarem pensando sobre isso, se tem alguém que tem o desejo, né, eu aconselho a amadurecer a ideia, a se informar e a buscar, né? É sempre possível você realizar um sonho como esse, se você realmente quer. Eu conheço muitas pessoas, muitos amigos, eu ainda não tive a oportunidade de fazer, gostaria muito, mas eu conheço pessoas daqui da nossa cidade que conseguiram chegar, né, nesse patamar de estudo, de fazer o intercâmbio fora, e é muito interessante, enriquecedor. E nós hablamos de las ventajas, né, de hacer um intercâmbio na classe passada. Quais são as ventajas? Quais são as vantagens? E o texto aí lido, nós temos uma garotinha, uma jovem, que está em busca, né, do seu sonho, de fazer o intercâmbio. Eu pedi que vocês escutassem. Eu trouxe aqui rapidamente uma correção para que você verifique se está tudo ok. Você pode estar abrindo o seu material didático na página 9. E na página 9 nós temos aí esse exercício, a interpretação, né? Uma pequena interpretação sobre o texto, né? Então, vamos lá, nós temos aí a Laura, que é chilena, e está buscando um intercâmbio para a França. Vamos ver o que vai acontecer. Na primeira questão, ele pede para você marcar verdadeiro ou falso. Vamos verificar? Letra A. Es a segunda vez que Laura hace intercâmbio? Não, falsa. Es a primeira vez e não a segunda. B. Laura quer conhecer França porque sempre lhe encantou a Torre Eiffel? Falso. Ela quer conhecer porque ela quer aprimorar o seu idioma, está estudando o idioma francês, né? C. Laura estuda artes? Verdadeira, é um estudante de artes e também do idioma. Laura é estudante de alemão? Falso. Estudante de francês. Laura está um pouco nerviosa por ser a primeira vez que vai viajar sola? Sim, verdadeiro. Aí está a sequência, né, da primeira questão. FFV, FV. Segunda, ele pede para você responder os questionamentos feitos de acordo com o texto. Letra A. Para o chileno, quais são os documentos necessários para entrar em França? Solamente o passaporte. Não é necessário a visa, né? Chamado visto, não é necessário. B. Por quantos meses é permitido os chilenos estar em França sem a necessidade de visa? Os chilenos podem estar até 3 meses sem visa, porque é como se você estivesse fazendo um intercâmbio curto, estudando, né? Em que nível de língua está a Laura? A Laura está no nível C1, né? E letra D, porque Laura decidiu fazer intercâmbio, né? Porque ela quer ter contato com a cultura, aprender francês, hablando em las calles, né? Entrando aí em contato com uma linguagem mais informal, hablando em dia a dia. Não tem maneira melhor de se aprender um idioma, gente. Não tem. Às vezes a gente passa, sei lá, 5 anos na escola de línguas, estudando para você se aprimorar, sendo que se você passar 6 meses no país da língua estrangeira que você estuda, você aprende muito rapidamente. É muito bom
entrar em contato com los hablantes del idioma. Sim? E a próxima questão, na página 10, nós temos aí uma questão sobre vocabulário. Los tipos de alojamiento, nosotros hablamos na classe passada. A primeira questão, né? Perdão, eu não coloquei aqui a primeira questão, só a segunda, né? Mas tudo bem. Na primeira, ele traz algumas imagens e pede para você dizer que tipo de hospedagem é. Na letra A, nós temos aí um hostal, o albergue. Hostal é uma espécie de hostel, né, que a gente chama. É aquelas habitações compartilhadas, sim? Na letra B, nós temos um hotel, que já é uma habitação individual. Na letra C, classes grupales. E na letra D, casa de família, né? Que nós vimos também que tem muitas famílias que inscrevem suas casas para receber estudantes. E a segunda questão, nós temos um e-mail aí, enviado, hablando de los tipos de alojamiento, casas de família, nós temos habitação individual ou compartida, banho compartido, serviço de desayuno e media pensão, desayuno e cena, né? Essa media pensão é para quem passa o dia todo fora e só volta à noite para dormir, ok? Aí nós temos hostal residencial, né? Hostal y residências, né? Es muy económicos, buenos, bien acondicionadas e habitações compartidas. Nos hoteles, habitações individuais, serviço de limpeza, seguridade, habitação com cofre, serviço de desayuno e media pensão. E departamentos, alquiler de departamento para turistas. Então, nós temos esses vários tipos de acomodações, né? E aí, é claro que vai variar bastante de preço também, ok? Na página seguinte, na página 11, nós temos aí um e-mail e ele pede para você responder algumas questões sobre o texto desse e-mail, né? Nós temos aí uma chica brasileira que está procurando, né, fazendo algumas investigações a respeito disso, de uma viagem de uma escola de intercâmbio. Então, vamos ver. Eu acredito que vocês leram, vamos só responder as questões. Letra A. Qual é o objetivo de Rebeca? Rebeca deseja perfeccionar o idioma e conhecer as danças chilenas, né? Queria ir ao Chile. B. Por que Rebeca tem interesse em quedar-se em casas de família? Para ter uma imersão total no idioma espanhol e em la cultura chilena. B. C. ¿Por qué Rebeca no puede estar en un hotel? Porque su presupuesto no alcanza las instalaciones del hotel, né? Ela quer um alojamento mais barato. Se quedar em um hotel, sai muito caro, sim? Letra D. Como deve ser a ubicação da vivienda? Deve ser em região central, cerca da escola, de fácil acesso a los meios de transporte. É sempre muito importante a localização, né? Porque você vai para uma cidade nova que você não conhece. Quanto mais cerca está da escola, melhor para ti, né? E em las cidades grandes também há serviço de metro, onde tu puedes correr o metro e andar por toda a cidade. É muito bom. Sim? Página 11, na página 13. Deixa eu ver. Tudo aqui, certo. Ok, aqui está. Gente, olha só. O nosso conteúdo gramatical, né, nós concluímos aqui a nossa correção, e o nosso conteúdo gramatical no nosso capítulo 1, né, habla de los advérbios de modo, né? A classe dos advérbios em espanhol é a mesma classe do advérbio da língua portuguesa, que vocês com certeza já estudaram, já estão estudando também. Nós sabemos que os advérbios, eles se classificam, né, uma classe extensa, grande, ela se classifica de acordo com o modo de uso. Então, nós temos aqui advérbio de lugar, de tempo, a de modo, né, que é o que a gente vai estudar agora, advérbios de modo. A classe de advérbio, ela é uma classe invariável, né? Ela não vai para o plural, feminino, masculino, não. Ela é uma classe invariável, ok?
É aquele que expressa o modo em que se realiza a ação del verbo. O nome advérbio já está falando, é uma palavra que ela dá complemento ao verbo, ela muitas vezes completa o sentido do verbo, tá bom? Esse advérbio é fácil de reconhecer porque responde à pergunta como, né? Como? Como está? Bien, mal? Como que anda? Despacio, depressa? Hum, Adrede, aposta, grátis, assim, como, segundo, pior, melhor, tá? Então, o advérbio de modo, ele sempre vai falar o modo, né? Vai dar uma característica aí da ação do verbo, tá bom? No caso do modo, respondendo a pergunta como. Na sua página 12 e 13, você já pode abrir. Na página 12, nós temos uma tabelinha aí com esses advérbios de modo, que são basicamente esses que eu trouxe aqui, tá certo? Apenas assim, bien, casi, despacio, deprisa, mejor, peor, como, entonces, inclusive, solo, peor, facilmente. E aí nós temos a palavra, o sufixo mente. Todo adjetivo que é adicionado ao sufixo mente, ele se transforma em um advérbio de modo. Dificilmente, facilmente, rapidamente, né? Então, quando a gente coloca o sufixo mente, então é porque a gente tem aí um advérbio de modo. Tudo bem? Lembrando que nós outros temos em espanhol solo com acento ou sem acento. Solo com acento é advérbio, somente. Solo sem acento é um adjetivo e significa sozinho, tá certo? Mal com L e malo com O no final, né? Mal é o contrário de bem, bien, mal. E malo é o contrário do mal com o do português, o ruim, ok? Em espanhol nós temos essas diferenças. Isso aqui, essa tabelinha está na sua página 12, você já pode verificar no seu material didático. E quando você for responder suas questões sobre advérbio, você volte na sua página 12 para verificar os exemplos e os conceitos também, ok? Nós temos aqui algumas orações com advérbios, né? Então, vamos ver. Marta se foi muito deprisa depois de acabar o exame. Se foi muito deprisa, né? Ela foi muito rápido. De que modo ela foi? Como ela foi? Muy deprisa, rápido. El hermano de Carla rompió su muñeca adrede, né? Adrede, nesse momento, né? Não me parece que esté bien lo que estás haciendo, né? Esté bien. Hice todo tal como me dijiste, né? Então, aí está, como, advérbio de modo. Tengo que caminhar despacio, porque todavia me duele la pierna. Caminhar despacio, devagar. Então, aqui, o advérbio de modo a gente utiliza muito no nosso conteúdo comunicativo, e como a gente já falou no conceito, ele vai determinar o modo da ação do verbo, né? Vai identificar aí a maneira dessa ação do verbo realizada pelo verbo, tá bom? Nós temos aqui também como conteúdo gramatical, na página 13 e 14, você já pode verificar, 13, 14 e 15, né? O uso aí do pronome complemento. Objeto direto e indireto, tá certo? Em espanhol, nós temos aí os pronomes complemento, nós já estudamos eles no ano passado. Isso aqui é um repasso do pronome complemento, porque nós utilizamos muito em espanhol. Em português, nós utilizamos o pronome complemento na linguagem formal, né? Na linguagem escrita. É muito incomum nós encontrarmos no dia a dia. Em espanhol, não. Nós encontramos o uso do pronome complemento sempre, utilizamos sempre. Eu estou numa conversa informal em português e digo, eu conheço ela. Eu conheço ela, né? Então, eu uso o pronome pessoal em vez do pronome complemento. Se eu for escrever essa frase usar no conteúdo escrito, é incorreto eu falar assim. O mais adequado é eu dizer eu a conheço. E aí nós temos aí a preposição a, que se refere a ela,
Então, é isso que acontece na língua espanhola. Nós utilizamos o pronome pessoal complemento para substituir, muitas vezes, o pronome pessoal ou a própria pessoa, tá bom? Ou objeto. Então, nós temos aqui os diretos, né? Mete, lo, lá, nos, os, los, las, né? Nós temos o indireto. Meter, le, nos, os e les. Tá certo? No conteúdo comunicativo, como que ele se emprega, tá bom? Nos pronomes de objeto indireto, respondem à pergunta a quem e ajuda a identificar ao destinatário de uma ação. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu comprei um pero para Cláudia. Objeto direto, que comprei. Um pero, né? Para quem? Objeto indireto, para Cláudia. Então, eu lhe comprei um pero. Sim? Então, aqui está o lhe representando Cláudia, que ela não será mais colocada na frase. Nesse caso, o pronome como objeto direto e indireto, ele substitui o termo e ele não é repetido na frase, tá certo? Olha aqui. Cindy comprou uns livros para você. Cindy los comprou. Cindy les comprou. Le comprou. Né? Ele comprou os livros, né? Para quem? Para você. Le comprou. Então, Cindy se los comprou. Nós temos aqui os dois pronomes que vão ficar entre o sujeito e o verbo, né? O pronome complemento vai ficar entre o sujeito e o verbo. Tudo bem? Na colocação pronominal, eu trouxe até aqui um exemplo, está meio borradinho, mas eu vou ler. Cheguei aqui, o Senhor e diz: não le causes a los menores problemas maiores, não le vendas álcool. Aí o garotinho diz: está bem, tio, pero tampouco les ensine a hablar mal. Se dice: não les vendas e não les cause, porque el dativo del verbo se dirige a eles e não a ele. Então, ele está fazendo uma correção gramatical aí na habla del Senhor. Les se refere a eles no plural, tá certo? A colocação pronominal, como eu falei, ele vem aqui, o pronome complemento, ele sempre vem antes do verbo, quando o verbo está conjugado. Quando o verbo está no infinitivo ou no gerúndio, e também no imperativo, ele pode vir depois do verbo formando uma só palavra com ele. Mas nas demais conjugações, ele sempre vai vir antes do verbo, tá certo? Essas regrazinhas, elas estão na sua página 14 e 15. Você volte lá, reveja os exemplos, reveja a sua tabela, para poder realizar a sua atividade. Hoje nós temos uma atividade gramatical sobre o uso do advérbio de modo, página 13, e pronome objeto na página 16 e 17. Tá? Assim que você realizar, você me envia com o seu nome para que eu possa estar contabilizando aqui sua presença e suas atividades realizadas. Balelinhos, nós outros vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima classe. Adiós e hasta la próxima classe.